preciso aprender o caminho do teu coração. Graças a Deus, meus amigos, Pastor Leonardo Santos, Ministério Rebanho de Cristo. Estamos falando dos ensinamentos de Cristo. Ele afirma que quem escuta e pratica os seus ensinamentos, essa pessoa edifica, é prudente e edifica a sua vida na rocha, estrutura forte esta pessoa será e nada irá derrubar ela. Pode vir tempestade, o que vier deste mundo, nada vai derrubar essa pessoa. E o que nós vamos ver hoje, o ensinamento, é em Mateus capítulo 5, versículo 4. Jesus diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então olha só, meu amigo, minha amiga, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esse choro aqui não é um choro de dor, de sofrimento, não é, pastor, eu estou lá tirado e só choro, só peço para morrer e choro. Não, meu amigo, minha amiga, esse não é um choro que Deus consola. Nós vamos falar primeiro do choro no sentido do nosso coração, da nossa vida, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um coração quebrantado, que reconhece o seu pecado, porque por mais que tentamos, nós em algum momento vamos falhar, vamos errar, né? Não tem ninguém que é perfeito. Entra até o versículo anterior, ser humilde e reconhecer a pobreza espiritual, que somos miseráveis e precisamos de Jesus. Agora, tem pessoas que ela peca, ela só diz assim, eu não sou perfeito, e ela continua pecando, ela se prostitui, ela mente, ela engana, conhecendo a palavra. Ela vai lá e desobedece a Deus, vai para o mundo, né? Faz coisas erradas, abomináveis a Deus, e simplesmente ela com o coração duro, né? Ela só diz assim, me perdoa Deus, né? E continua errando, continua pecando. Meu amigo, minha amiga, esta pessoa, ela não tem um coração quebrantado, arrependido, voltado mesmo para Deus. Porque quando você erra, você ama Jesus de verdade, você ama Jesus de verdade. Quando nós erramos, quando você erra, não vai entristecer o nosso Senhor Jesus? Ele fez tanto por nós, morrendo na cruz do Calvário, né, dando a vida dele, pagando o preço por nós, para hoje sermos dele, pertencemos a ele. E aí imagina, meu amigo, minha amiga, aí eu entristeço o coração de Deus e não sinto nada. Eu faço algo que atinge Jesus, que entristece a Deus, e eu não vou chorar, me arrepender profundamente, pedir a Deus para me ajudar e me consolar diante desse pecado ou diante dessa falha. Então, seja essa pessoa que tem um coração quebrantado, que chora na presença de Deus, buscando uma mudança no coração, uma melhora, uma evolução, um amadurecimento espiritual nas atitudes, nas ações do dia a dia. Porque muitas pessoas não estão preocupadas com isso. Ela peca, faz tudo que é coisa errada, continua lá dura. Não, eu sou ungido, eu sou de Deus, eu sou o profeta, eu sou o pastor, eu sou isso, eu sou aquilo na igreja, né? Eu sou o obreiro, o diácono, o presbítero, eu tenho algo, eu sou isso. Meu irmão, nós não somos nada. Se você falhou, errou, sabe que cometeu um pecado, sabe que não deveria ter pensado aquilo que você pensou, fale com Deus, chore na presença dele, diga: Deus, me limpa, me ajuda a não tornar a errar. Tenha um coração quebrantado, não é um coração que chora no sentido de viver lá nos cantos chorando, mas quebrantado, sabe? Um coração que chora na presença de Deus, buscando mais e mais do seu consolo, da sua presença. Quando fala aqui em consolar, para você ter uma ideia, Jesus, ele era o consolador aqui na terra em carne e osso. E aí ele diz: quando o Espírito Santo vier,
o Pai vai enviar o Espírito Santo e ele será outro consolador. Então, quando Jesus estava aqui na terra, ele consolava as pessoas. Consolava como? Dando uma palavra, perdoando, levantando, curando, libertando, ressuscitando, né? Multiplicando pães e peixes. Esse era o consolo. Então, quando você chora na presença de Deus por um momento de queda, uma falha, você vai ser consolado, sendo fortalecido por Deus naquela área, naquela situação, em nome de Jesus. Então, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Tenha esse coração quebrantado na presença de Deus. Vamos dar um exemplo de Pedro. Você lembra que Pedro negou Jesus? Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. Jesus afirma que o galo iria cantar, né? E ele iria negar Jesus antes do galo cantar. Então o que nós vemos nessa situação? Pedro bate no peito, dizendo: Senhor, eu vou contigo até a morte. Jesus vira para ele e diz: olha, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Ou seja, nem vai iniciar o outro dia de amanhã. Tu está aqui na minha frente dizendo que vai comigo até a morte, até amanhã, antes de iniciar o dia de amanhã, você já vai estar me negando. E aí o que acontece? Pedro nega, lembra-se da palavra de Jesus, e a Bíblia diz que ele chora amargamente. Pedro se torna depois o líder da igreja. Pela história, diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo, né, na cruz, porque ele não queria ser crucificado como Jesus. Aí o que nós vemos nisso, meu irmão, minha irmã? Ele se arrependeu profundamente, chorou e teve mais tarde uma mudança, uma transformação. Não é um choro de remorso apenas, mas um choro de arrependimento, de querer agradar a Deus, de buscar fazer a vontade de Deus. Então tenha esse coração quebrantado na presença do Senhor, sempre pronto a mudar, a melhorar, a buscar perdão, né, a buscar um crescimento. Agora, falamos desse choro, desse quebrantamento nosso, pessoal, diante de Deus, né? Agora vamos também pensar no choro pelo próximo, né? A Bíblia diz que Jesus chorou quando viu lá a Maria, a Marta, os judeus chorando e o Lázaro estava no túmulo morto. É o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Então, quando Jesus vê aquele sofrimento daquelas pessoas, inclusive a Bíblia fala que Jesus tinha Maria, Marta e Lázaro como amigos dele, né? E todos, quando viu Jesus chorar, diz: puxa, ele amava mesmo o Lázaro, né? Todos ali se surpreenderam. Jesus chora pelaquela situação, pelas pessoas, só que ele toma uma atitude, né? Ele vai até o túmulo de Lázaro, fala com o pai e manda Lázaro sair. Vai lá e ora pedindo a Deus, que é aquele que poderia mudar toda aquela situação. Então traz isso para mim e para você. Você tem chorado por alguém? Você tem se lamentado por alguém, meu amigo, minha amiga? Você tem chorado por uma pessoa? Pastor, eu choro. Mas só chorar por chorar não resolve, não traz consolo. Quem consola é Deus. Então chore sim, mas na presença de Deus, clamando para Deus libertar aquela pessoa, curá-la, tirá-la das trevas e trazê-la para a sua maravilhosa luz. Então chore nesse sentido, né? De se quebrantar, se colocando no lugar daquela pessoa, se colocando no lugar daquele que está doente, que está, quem sabe, enfrentando uma dor, daquele que está lá com uma família destruída, sabe? Você até chora na presença de Deus em oração, falando com Deus, clamando por aquela pessoa, pedindo ajuda, a transformação daquela situação. Então seja quebrantado diante de Deus, com o coração sempre pronto a buscar o perdão,
a ajuda de Deus e seja também, meu amigo e minha amiga, diante das pessoas, com amor ao próximo, a ponto de chorar por aquele que sofre, por uma família que quem sabe ainda não aceitou Jesus, pelo teu cônjuge, pelos teus filhos que quem sabe ainda não estão na presença de Deus. Chore, mas no sentido não de ficar lá pedindo a morte, depressivo, sofrendo, falando um monte de coisa ruim. Chore buscando em Deus a solução, a ressurreição, a vitória para aquela pessoa, intercedendo por ela em nome de Jesus. Fica aí então a palavra: bem-aventurado que chora. Seja uma pessoa quebrantada na presença de Deus. Curta o nosso vídeo, compartilhe, nos ajude a divulgar a palavra de Deus e eu creio que muitas pessoas serão abençoadas. Fica aí então, lembrando, meu WhatsApp é 51998852878. Mande a palavra assim e eu estarei te enviando mensagens diárias para você compartilhar também com seus amigos, abençoar outras pessoas, em nome de Jesus. Um abraço.